Tudo tanto! Saudações alvinegras, pessoal. Esse é mais um vídeo dos meninos de Fora da Vila. Eu sou o Danilo Rattori. E o caos só aumenta em meio a esse caos crescente que é o Santos Futebol Clube e a vida do torcedor santista. Ainda temos que falar de jogo. Afinal de contas, amanhã o Santos entra em campo em um lugar diferente do que estava previsto, porque até isso atinge o Santos Futebol Clube. O Santos, então, vai a campo contra o São Bento de Sorocaba, na Vila Belmiro, jogo que estava previsto para o Canindé, mas aparentemente foi modificado pela polícia, por recomendação da Polícia Militar. Já vi alguns tweets falando que o Santos que teria pedido, acho que faria sentido até o Santos pedir, mas de qualquer forma acaba sendo um desrespeito com o torcedor. O São Bento já se manifestou, para o torcedor paulistano também fica quase inviável de ir para a Vila. Mas essa é a situação do Santos. Então falaremos aqui de Santos e São Bento. Antes, peço sempre, se inscreve aí no canal se você não for inscrito, já aproveita aí. Inscreve, já estamos chegando no 1000, passamos dos 990, estamos com 992, então se inscreve aí, dá essa força. Seja aí um dos mais próximos do milésimo inscrito aqui do Meninos de Fora da Vila. E no mais, compartilha e deixa aí sua opinião. Deixa um like também, mas deixa sua opinião sobre esse caos que é o Santos Futebol Clube, que enfrenta aí um São Bento melhor no campeonato, tem que ser dito isso. E o Santos que não sabe nem que escalação possível que vai ter. Se a gente tomar como base o jogo contra o Palmeiras, em que Zanocelo já parece que está contundido, o João Paulo parece que está contundido, e no aguardo que estamos aí do possível anúncio de Lucas Lima, só para dar uma contextualizada, o Santos ontem teve reunião do Conselho Deliberativo com o presidente Rueda, e dentre as coisas que foram ditas na reunião, entre elas que o Cavani foi procurado, é um total absurdo, que o Santos não recebeu nãos dos jogadores, na verdade eles não recusaram, eles queriam muito vir para o Santos, um monte de ladainha, enfim. O presidente Rueda também falou que hoje seriam anunciados 2 reforços, 2 contratações. E o consenso, assim, a opinião geral dos setoristas, dos comentaristas, de nós, pessoas que falam sobre o Santos Futebol Clube, é que o Santos estava só esperando acertar com mais um jogador para não anunciar só o Lucas Lima. Eu fico imaginando o Santos fazendo aquele videozinho lá do Lucas Lima, com aquele tecno no fundo, as imagens lá em preto e branco das jogadas dele de 2015, de 2016, e a torcida descascando nos comentários. Então, suponho que para tirar esse foco, eles estavam esperando anunciar outro jogador juntamente com o Lucas Lima. A expectativa era sobre Daniel Ruiz, jogador colombiano que estaria vindo, que já foi chamado de James Rodríguez, novo James Rodríguez, mas não foi anunciado ninguém até agora. Estou gravando 5 para as 5 da tarde. E também não foi anunciado o Lucas Lima, que já apareceu no bid com a camisa do Santos, apesar de estar sem clube. Os prints que correm aí são de que ele ainda está vinculado ao Palmeiras, eu acredito que não. Então, não sei se é verdade, mas no GE Santos já tem a manchete aqui que o Lucas Lima foi ao CT para acertar os últimos detalhes. Então, existe inclusive a possibilidade do Lucas Lima ser titular contra o São Bento, o que já denota aí toda a nossa bagunça. Lucas Lima é capaz de nem ser anunciado e já estrear nesse jogo que é de vida ou morte. Na situação do Santos, uma vitória colocaria o Santos próximo, talvez próximo, né, da zona de classificação. O Santos, que a gente lembra, tem 6 pontos da lanterna do Grupo A e que obriga o torcedor santista a ficar olhando mais para a parte de baixo da classificação geral. O Santos, que neste momento está na frente de Mirassol, que tem 5 pontos, Guarani, que tem 4 pontos, Ferroviária, que tem 4 pontos, Portuguesa, que tem 4 pontos, e Ituano, que tem 3 pontos.
Guarani, que tem 4 pontos, 3 desses pontos em cima da gente. E Ferroviária, que tem 4 pontos, um desses pontos em cima da gente também. E aí Ituano e Portuguesa são 2 times que o Santos vai enfrentar mais para frente, que se tornam aí jogos decisivos caso o Santos não vença nessa quarta-feira. Se vencer, o Santos chega a 9 pontos. O Bragantino e a Inter de Limeira, que são os líderes do grupo, já tem 10, mas eventualmente com tropeços o Santos se aproximaria de uma possível zona de classificação. Já o São Bento vem numa campanha boa, tropeçou nos últimos 2 jogos, perdeu do São Bernardo e empatou com o Mirassol, 2 times que o Santos não perdeu, o Mirassol inclusive é a única vitória do Santos, mas que começou o campeonato muito bem e vencendo jogos contra a Inter de Limeira, que é do grupo do Santos, e o Santo André, que o Santos vai enfrentar. Então aí são os pontos que o Santos precisa conseguir para, enfim, ficar tranquilo nessa competição e conseguir a classificação, que a gente bate na tecla sempre. É uma competição que é importante se classificar porque dá a vaga na Copa do Brasil, é uma das únicas maneiras, a mais fácil pelo menos, do Santos conseguir a classificação na Copa do Brasil. Então o Santos vai para esse jogo que é muito importante, em meio a um caos absurdo, em que nem o estádio definido é o mesmo que o Santos vai jogar. Já teve até reclamação por parte como eu disse, por parte do São Bento, que postou nota, muitos torcedores também reclamando. E o caos é tão grande que, imagino eu, todos os jornalistas, todos os setoristas estão aguardando aí mais detalhes. Não tem uma escalação provável agora enquanto eu falo, mas a gente acho que dá para deduzir alguma coisa em meio ao número de lesões que o Santos tem. Tirando a possibilidade do Odair Hellmann usar 3 zagueiros, coisa que eu acho difícil, porque a gente lembra, no vídeo anterior, a gente acompanhou a coletiva do Odair Hellmann e ele foi muito defensivo com relação aos 3 zagueiros. Aproveita, se inscreve no canal para ver os outros vídeos, sempre ficar acompanhando. Então eu não acho que nesse primeiro momento ele vá colocar o time com 3 zagueiros de titular. E de aí eu imagino, existe a possibilidade do Maicon voltar no lugar do Messias, mas eu imagino que a possibilidade maior seria ele voltar no lugar do Bauerman, porque era como o Odair Hellmann vinha jogando. Eu colocaria Bauerman e Maicon, se o Maicon já tiver 100%, eu imagino que esteja, porque entrou no último jogo, mas se eu tivesse que apostar, seria... Será que ele vai colocar Messias e Maicon de novo? Eu acho que o Bauerman um pouco melhor, não sei se eu colocaria. Bom, acho que é possível, mas improvável. Acho que ele não vai voltar com o Maicon já de titular, então deve seguir Messias e Bauerman, ou Bauerman e Maicon, eu faria isso. João Lucas e Lucas Pires devem continuar. O João Paulo, que saiu contundido, não tem mais notícias. A última que eu vi era que possivelmente, o mais provável, era que o Vladimir seguisse como titular. Então, talvez Vladimir no gol. Essa dupla de zaga aí indefinida. João Lucas e Lucas Pires devem continuar. Imagino que o Dodi continue. Eu acho que ele pelo menos mostra lucidez. O Sandri deve continuar também, porque foi bem no jogo contra o Palmeiras. Eu acho que jogou bem. Deu o lançamento para o gol, né, na cobrança de falta. E aí a grande dúvida é o Zanocelo, que parece que não vai jogar porque está contundido. Também não jogou bem contra o Palmeiras. E aí, caso o Carabarral não se recupere, que eu acho que não vai se recuperar, existe a chance, acreditem vocês ou não, do Lucas Lima já aparecer como titular aqui. A situação está desenhada para o Lucas Lima aparecer e o Santos cometer esse crime aí. E aí, o resto do time, não sei se o Lucas Braga continua, eu não continuaria com ele. Talvez o Ângelo entre em algum momento. Mendonça e Marcos Leonardo devem continuar como titulares. Fica mais essa dúvida com relação ao Lucas Braga, talvez o Ângelo e aí o Mendonça do outro lado. Enfim, são as possibilidades do Santos. Não acho que algum dos outros jogadores se torne titular, talvez o Maicon, né? Mas o Lucas Barbosa,
Camacho, Raniel. Não vejo esse potencial neles. E mais tarde, talvez a gente poste alguma coisa aqui se sair alguma atualização sobre uma escalação mais provável, mais definida. Até esse momento que eu gravo, é isso que tem de possibilidade do Santos. Lembrando que tem todas essas questões que estão envolvendo aí a diretoria, os jogadores, o elenco, sobre quem vai ser essas contratações, se vão existir essas contratações. Comentei no vídeo de ontem sobre como as declarações do Rueda talvez indicassem aí um desencontro de informações que poderia levar a algum tipo de crise com o Falcão e o Odair Helman. Aparentemente não. Tiveram aqui notícias, deixa eu só ver qual site que foi para não falar besteira, mas já teve notícias que o Santos, o Rueda já falou que está com eles, está fechado. Imagino que ele tenha comentado isso na reunião de ontem, mas que vai seguir com o Falcão e com o Odair Helman. Eu acho que é o correto, eu seguiria também. Não que o rendimento do time esteja bom, mas mudar agora é basicamente dar um tiro na própria cabeça, assim, é suicídio assinar. Então fiquemos aí na expectativa para este jogo bastante complicado, como já disse, que é um jogo meio que de vida ou morte mesmo. Se o Santos vence, consegue subir bem na tabela, se aproximar dos times que estão na zona de classificação, até abre uma distância, eu imagino, da zona de rebaixamento, mas se perde, aí está assinado, o destino do Santos vai ser lutar e sofrer até a última rodada, porque depois tem 2 clássicos, um em casa e um fora, jogos complicados, jogo contra o Santo André fora de casa, jogo contra a Portuguesa em casa, decidindo fora contra o Ituano, vai ser muito sofrimento. Então esse jogo é bastante importante, é fundamental, é necessário que o Santos vença o São Bento. Um jogo que não vai ser fácil, vai ser complicado. Como a gente viu até na campanha do São Bento perdeu de times que a gente empatou com times que a gente venceu, e aí venceu times que a gente não jogou, mas enfim. Os times do interior, eles trocam muito ponto, mas todos eles vêm não só com uma motivação a mais, mas também com uma estrutura mais fechada, eles estudam mais os times grandes, e o Santos sempre vai ter essa dificuldade, vai precisar mostrar essa superioridade, que não vem mostrando desde que começou o campeonato, e é isso que é o que mais preocupa. O Santos não teve uma apresentação convincente até esse momento, já são 6 jogos do Campeonato Paulista. Lembrando, uma vitória só na primeira rodada, com gol nos acréscimos, depois nenhuma vitória a mais. Precisamos muito, muito, muito que esse jogo seja uma vitória, e se for uma vitória, que seja a virada de chave aí para buscar uma eventual classificação e dar um pouco de tranquilidade para esse time que precisa bastante de mais calma, assim, que é o que o Odair tanto falou na coletiva, né? Busca dar tranquilidade. Vamos ver se o Santos consegue, pela primeira vez no campeonato, não tomar o primeiro gol. O Santos tomou gol em 5 das 6 partidas desse campeonato, todas ele saiu perdendo. Conseguiu empatar em uma, né? Mas virou em outra, mas ainda assim um desempenho bastante ruim. E que consiga aí contra o São Bento, eventualmente marcar primeiro, manter o jogo com tranquilidade, não precisar desse tipo de nervosismo que tomar o gol, sair perdendo, causa nos times. Não vou dar nenhuma garantia aqui, mas estaremos aí torcendo. Jogo, lembramos, 9h35 da noite no horário de Brasília, aquele jogo que é complicado para o pessoal que vai no estádio. E aí, não só isso, mas tem toda uma mudança, né, de planejamento. Eventualmente, muita gente que já tinha se programado para ir no jogo, que mora em São Paulo, ou que sairia de Sorocaba, já não consegue ir, porque Santos
é uma distância considerável. Talvez pessoas que moram em Santos e iriam no jogo se já não vão conseguir pela questão do horário. Então é terrível essa mudança de lugar para fins de respeito ao torcedor, mas torço muito para que a torcida do Santos consiga essa mobilização, esteja presente e ajude muito o time, porque é absolutamente necessário que o Santos consiga esses 3 pontos. Eu entendo todas as críticas que serão feitas, certamente, todos os protestos que serão feitos com relação à gestão, com relação a jogadores, eventualmente. Mas nesse momento, mesmo que o Lucas Lima esteja em campo, e se ele for, ele certamente será apupado pelos torcedores, mas como eu falei no vídeo sobre o Lucas Lima, se ele for bem 3, 4 jogos, se o Santos vence um clássico e ele atua bem, a torcida vai engolir, porque a situação é complicada. Então torcemos muito, muito, muito para que se o Lucas Lima vier, seja esse diferencial, seja esse fato novo, e que o Santos consiga esses 3 pontos contra o São Bento amanhã, quarta-feira, transmissão da Record, né, que é o jogo da TV, né, nesse horário mais da noite, jogo da TV aberta, e também vai ter a transmissão do Premiere e do Paulistão Play, caso você tenha alguma dessas duas assinaturas. Se não tiver TV aberta, a transmissão da Record, eu vi o Márcio Canudo lá gritando, enfim, Denilson comentando, é o Santos na TV aberta. Então, muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui, muito obrigado a todos que acompanham nosso canal, muito, muito obrigado a todos os nossos inscritos. Lembrando que estamos chegando nos 1000, então se você não é inscrito, se inscreve aí, deixa o like, compartilha e dê aí seu prognóstico, deixa aí sua opinião, deixa sua crítica, deixa seu protesto. E no mais, pra cima deles, até amanhã, que o Santos vença. Abraço!